Bem, tô gravando esse vídeo aqui pra postar no meu canalzinho aqui do YouTube. Tá começando agora, eu já tenho há muito tempo, mas resolvi começar a postar agora. Alguns amigos falam: nossa, você conhece tanto, você entende um pouco tanto de política, de algumas coisas, por que você não faz vídeos falando do que você sabe? Então, esse vídeo eu resolvi fazer para falar sobre a tal de reforma da Previdência. O que acontece? Num país de presidencialismo por coalizão, o presidente, ele é digamos que uma marionete na mão dos deputados federais e senadores. Ele é um fantoche. Ele é manipulado. Ele tem que seguir ordens, ou seja, ele é mandado. Ele pode até mandar, mas no caso, para ele mandar, ele tem que distribuir poder. Na política aí de países como o Brasil, o que manda em primeiro lugar são os interesses escusos de alguns, e não os interesses do povo, não os interesses da pátria, do país. E vide o cenário aí dos últimos anos da política que tem acontecido. As trocas aí, os toma lá da cá, os mensalões e tudo mais. Então, como que funciona? Tem as leis simples, que a maioria simples lá dos deputados e senadores votando a favor é aprovado. E projeto de emenda à Constituição aí tem que ter uma votação bem expressiva. São 2/3 do Senado e 2/3 da Câmara, se não me engano. No Senado são 81 senadores e na Câmara são 513 deputados federais. Ou seja, tem que ter 2/3 disso e passar em 2 turnos, porque é uma proposta aí de emenda à Constituição, a tal de PEC. Ela vai alterar alguns artigos aí da Constituição. Então, quando vai fazer uma alteração de artigos da Constituição ou uma emenda, tem que passar pelo crivo do Senado e da Câmara com essa exigência aí de 2 turnos e desse número aí mínimo de votantes. Então, o que acontece? O presidente, ele não elege. Em nenhuma democracia do mundo, o presidente quase nunca conseguiu eleger a maioria absoluta, porque as discordâncias políticas, isso é absolutamente normal. Só que quando as discordâncias em prol do país, é saudável. Agora, quando as discordâncias aí em prol dos interesses de alguns, aí não é saudável, porque não é o interesse do país que está prevalecendo, é o interesse de alguns. E tem algumas formas de se agir na política. Lá em Brasília, quando as bancadas vão negociar, sempre quem negocia são as bancadas dos partidos, os líderes de bancada, e não os deputados que foram eleitos e os senadores. Eles escolhem lá um representante por cada partido, e esse representante é o líder que vai negociar lá se vai votar ou não, o que ele concorda ou não, o que ele acha que tem que ser votado ou não. E na maioria das vezes o que acontece, infelizmente, atendendo o interesse de partidos e interesses pessoais, eles põem os interesses deles na frente, não o interesse do país. Se o presidente dá lá os cargos que eles querem, eles votam. Foi assim no governo do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Itamar, porque senão eles não conseguem governar. Então, é assim que funciona lá. Por que foi feita? Geralmente tem uma outra tática que o presidente ou a presidente usa, de quando vai mandar uma proposta que é polêmica, que nem essa da reforma da Previdência, que mexe com o direito aí de milhões e milhões de pessoas. O que acontece? É que como se fosse um vendedor, como se fosse uma pessoa que vai vender um carro, uma moto. O que ele faz? Ele manda um valor a mais, ele fala, um exemplo, ele fala: eu quero 10 mil, mas o carro vale 9. A pessoa que vai chegar lá, que viu o anúncio, que se interessa, fala: mas você tá vendendo aí por 10, o carro vale 9, você não faz por 7, por 6,5, 7, 7,5? Aí tá, faço, não faço, aí acaba negociando e faz.
Esse carro mesmo aqui eu comprei ele em 2017. Ele estava anunciado por 5.900, se não me engano. Aí eu chamei o dono lá, o nome dele é Henrique, o ex-proprietário. Falei, ó, tal, eu acabei de sair da empresa, o que não é mentira. Eu trabalhava na Atento Brasil, tinha sido demitido em abril de 2017. Falei, ó, o dinheiro que eu tenho é esse aqui, ó. Mostrei o saldo da conta, que foi a minha rescisão trabalhista. Eu precisava urgente de um carro, por N motivos, não podia ficar a pé, então. Aí eu tinha 4.000. Ele falou, 4.000 não dá, 4.000 é muito pouco, 4.600. Eu falei, pô, mas eu não tenho, tal. Fechamos em 4.300. Arrumei R$300 emprestado com meu pai, e mais o dinheiro para transferir o documento ele me emprestou também. Então é assim que funciona na política também. Não se preocupa não, vocês que estão com medo aí de ter que trabalhar, no caso de homem até 65 e mulher até 62 aí, 60. Não vai ser não vai passar, essa reforma não vai passar. Mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa mentira dessa reforma da Previdência, porque isso é outra balela. Que inclusive estou me decepcionando profundamente com o senhor Jair Messias Bolsonaro, ao qual eu sou eleitor, acompanho ele no YouTube desde 2009. Fui militante dele, trabalhei de graça, fiz doação para a campanha dele, tenho como comprovar isso. E não achava que ele fosse ser partícipe dessa palhaçada, dessa pataquada aí, dessa mentira da reforma da Previdência. Porque na verdade os funcionários do setor público não geram um rombo, o setor privado não gera um rombo que neles estão falando. Mas isso é um tema para outro vídeo mais para frente. Vou explicar din-din por din-din, detalhe por detalhe. Mas voltando ao que eu estava falando, essa reforma da Previdência, ela precisa de uma votação aí expressiva lá, ter os relatórios, os pareceres favoráveis em todas as comissões lá que tem que passar. Aí depois vai lá para ser votado na Câmara, que vota em 2 turnos e manda para o Senado. Se mandar para o Senado e tiver qualquer alteraçãozinha que seja, por menor que seja, no texto da lei, tem que voltar para a Câmara dos Deputados para ser votado de novo. E de novo tem que ser 2/3 em 2 turnos. Então eu aposto com quem quiser, pode me cobrar depois, que essa reforma que tá aí, ela não vai passar, ela não vai ser aprovada, porque o presidente ele não tem maioria absoluta, ele não tem base absoluta, o país está dividido entre esquerda, direita e centro, não tem um número expressivo. Então se ele quiser aprovar, ele vai ter que diminuir algumas coisas aí, algumas medidas. Então tenho certeza, e podem me cobrar o que eu tô falando, novamente eu repito, não vai passar. Mas para concluir o vídeo, o que eu queria dizer aqui, o que eu quero dizer aqui, sugerir. Lá no artigo 1º da Constituição, diz que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E segue, lá vai ter trocentos milhares de termos. Mas o próprio parágrafo já está dizendo: poder que emana do povo. Para quem não sabe o que significa, emana é brota, parte, nasce, jorra, sai do povo. Ou seja, o poder sai da gente, brota da gente. É a gente que tem que exercer poder, através dos representantes eleitos ou diretamente, seja em qualquer circunstância que for. Brasília está longe dos centros. Tem aí uma justificativa que as capitais dos países, elas tinham que ficar no centro do país para impossibilitar um ataque de outro país inimigo que quisesse tomar, quisesse fazer alguma coisa. A capital ficando no centro do país ficava distante aí dos mares, das encostas, que é por onde que os outros países chegavam antigamente, antes de ter avião. Chegava de navio, né? Então isso é história, só estudar história. Só que em países como o Brasil, eu penso que a capital, ela foi distanciada aí dos grandes centros, no caso ela era no Rio de Janeiro, não só por esse motivo não, porque ela foi inaugurada aí na década de 50 e pouco, se não me engano, não lembro para a memória, e já tinha acontecido 2 guerras mundiais. A tecnologia já estava em pleno vapor, já existia submarino, já existia porta-aviões, já existia avião, caça, já existia tudo isso. Não se compara aos que tem hoje, mas já existia. Então qual a necessidade, se a gente tem como se proteger
de um ataque de uma capital que está próxima aí da encosta marítima. Qual a necessidade de levar lá para o fim do mundo, lá para o meio do país, lá para o meio do Cerrado? Nenhuma. Esse, na minha opinião, esse que é um dos motivos deles terem, um dos motivos reais de terem tirado a capital do Rio de Janeiro. Porque o centro do poder estando na capital, fica mais fácil do povo ir para lá, do povo se locomover para ir protestar, para ir bater na porta deles, falar, ó, tô aqui, ó, tô aqui para exercer poder, e se vocês votar nessa reforma que tá aí, a gente não vai deixar passar, a gente vai protestar, e se preciso for, a gente vai instaurar uma rebelião civil, uma guerra civil, porque essa não é a nossa vontade, vocês têm que fazer a nossa vontade, vocês são eleitos para fazer a nossa vontade. O poder emana do povo, brota do povo. É isso que o brasileiro precisa aprender. Nós precisamos parar de ser leniente, de ser omisso. Nós precisamos aprender que político, juiz, promotor, policial, médico ou quem quer lá que seja, que exerça cargo público, não existe se não fosse por nós. Se não existisse povo, não existia serviço público. Então, o povo não é o povo que existe por causa do serviço público, e sim o serviço público, as autoridades e as leis existem por causa do povo. Então eles têm que respeitar o povo. O povo também tem que entender que tem que parar de puxar saco, de ficar pendurado lá no político, na autoridade, de ficar bajulando. Servidor público é nosso funcionário de milhões e milhões de pessoas. A gente tem que cobrar, tem que fiscalizar quando ele estiver errado e quando ele estiver abusando do poder. E a gente também tem que dar o exemplo. Há um mês atrás, quase um mês atrás, teve a eleição do Senado, e o Renan Calheiros abriu o bico, renunciou à candidatura dele, porque ele queria que a votação fosse secreta, e o povo estava em massa nas redes sociais exigindo votação secreta, votação aberta. Foi feita uma sessão durante a semana que definiu lá pela maioria dos votos dos senadores que a votação para presidência do Senado ia ser de maneira aberta. Aí ele foi lá no calar da noite, no frigir dos ovos, como a gente não sabe, foi lá e conseguiu uma liminar com um senhorzinho chamado Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse que o Senado tem que manter os seus ritos constitucionais. Que manter seus ritos constitucionais porra nenhuma? Ah, faça o meu favor, meu. A Constituição fala que o poder emana do povo, que exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente. Isso não é questão de interpretação, tá bem claro lá, bem explícito. Então, se a maioria do povo quer que a votação seja de maneira aberta, ela tem que ser realizada de maneira aberta. E pronto, e acabou. Esses senhores têm que aprender que eles existem por causa da gente e não a gente por causa deles. Só que a gente também tem que aprender, parar de babar lá, de andar pendurado lá, e cobrar, para que o país mude. O país não vai ter mudança se a gente não cobrar, se a gente não protestar, se a gente não pagar um preço, não entrar lá nas redes sociais dele e protestar, mandar e-mail, ligar, chamar no WhatsApp, todo meio de comunicação que existir. Hoje a gente está na era da tecnologia. Não precisa só ir lá para protestar ou pressionar. Pode pressionar por ligação, por rede social, que foi o caso. Muitos senadores votaram de maneira aberta porque eles falaram que o povo estava pressionando através das redes sociais. Teve o senador lá de Goiás, o Jorge Cajuru, que fez uma votação até diferente. Ele falou que ia implantar esse método, que toda votação ele ia realizar uma enquete ao vivo com os eleitores dele através do Facebook. Ou seja, esse é um político de verdade. Esse tá lá para representar os nossos interesses e não os interesses deles. E eu posso falar isso com propriedade. Eu já fui sindicalista, já fui presidente de sindicato 2 anos e fui colocado lá como laranja. Tá certo que as pessoas que me colocaram lá não vão gostar de ouvir esse vídeo. Não vou expor o nome de pessoas, mas eu tenho como provar. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link do site que chama Celur, que é o site dos patrões que negocia com o site dos funcionários. Eu era presidente do Sindicato dos Motoristas de Coleta de Lixo da cidade de Jandira e região. Tá lá, ó, Convenção Coletiva de Trabalho 2005, 2006, 2007. Eu sou o presidente, Gênesis Fernandes de Lima Neto. Tá lá meu nome lá registrado. Eu tenho a cópia da ata de posse da eleição em algum canto da minha casa. Depois eu acho, tiro a foto e posto também aí no vídeo. Já conheço, então eu conheço os bastidores, eu sei do que eu tô falando.
E depois desse sindicato, eu ia para uma igreja evangélica na cidade de Jandira, onde eu residia, que a igreja sempre foi envolvida nos bastidores da política. Então eu via e ouvia muita coisa. Trabalhei para político, trabalhei para o prefeito Paulinho Bururu na eleição de 2004, porque o pastor pediu, o pastor persuadiu a gente, dizendo que a gente tinha que estar nos meios políticos porque a Bíblia é um livro político. E naquela época, como eu era tolo, era bobinho, não tinha conhecimento da vida, qualquer um conseguia me manobrar. Hoje não, hoje eu tenho conhecimento. Então você também busque ter conhecimento. Aí ó, a gente tem a arma mais poderosa que existe hoje de comunicação: internet, celular, Google, pesquisa. Busca mais de uma fonte de informação, para vocês não se tornar massa de manobra, não ser manipulado na mão de outras pessoas, para não atender o interesse de ninguém. Atender o seu interesse, o interesse da sua família. Obtenha conhecimento para desenvolver a sua inteligência física e mental. Não ficar sendo manobrado. Então tô falando de coisa que eu vi muitas vezes no meio que eu sobrevivi, de coisas que eu ouvi e ouvia. Tá ok? Eu peço aí pra vocês que puderem compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também ouçam, porque o conhecimento, como a Bíblia diz, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o conhecimento vem o quê? Por ouvir e por ler. Então a gente lê e ouvindo, a gente ouve o que a pessoa fala, pesquisa se ela tá falando a verdade e vai checar outras fontes de informação. Foi assim que eu adquiri conhecimento. Um bom dia a todos aí, uma boa semana a todos. Um abraço.